Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vamos fazer uma live hoje sobre tipologias de vidro, aplicações, tendências e tudo mais. Vamos falar com a Andressa da DVP Arquitetura. Vai ser um bate-papo bem legal. Deixa ela aparecer aqui e a gente já chama. A DVP Arquitetura. Hoje vai ser o assunto sobre tipologia de vidro, aplicações, tendência, tudo que existe de novo nesse mercado. E a gente já vai começar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Acabou de entrar. Andressa da ADVP Arquitetura. É um escritório de arquitetura que quem toca o escritório é a Andressa e a Vanessa. Hoje quem vai participar do nosso assunto, da nossa live é a Andressa. Deixa eu ver se a Andressa tá conseguindo me chamar aí, Andressa. Vê se você consegue localizar. Pera aí. Boa. A Andressa acabou de avisar aqui que está entrando. A gente vai falar hoje de tipologias de vidro, as propriedades técnicas, aplicações e tendências. Vamos ver aqui. A Andressa acabou de me chamar. Vamos lá. Ei, Aí, demorei, mas Andressa. cheguei. Tudo bem Tudo por aí? jóia? Tudo ótimo, e aí? Deixa eu Deixa eu aumentar o som ajeitar aqui. aqui. Tá ótimo. E aí? E aí, quarentena? Como que tá aí as coisas? Tá tudo indo, graças a Deus, fazendo bastante trabalho, bastante projeto, aproveitar esse tempo aí que a gente não consegue ir para obra para adiantar Pra adiantar as 3D, coisas. imagem, tudo, né? Legal, show de bola. Andressa, estava comentando com o pessoal aqui sobre o que a gente vai falar, que a gente vai falar de tipologias de vidro, propriedades técnicas, aplicações e tendências nesse universo todo do vidro. Mas antes de a gente falar disso aí, vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, Sim. falasse um pouco da DVP, da parceria você e Ivan na sociedade nesse escritório e tudo mais, qual é o tipo de projeto que você mais está acostumado a fazer, quais são as possibilidades. Fala um pouquinho, no geral, assim, da DVP. Quem é a DVP, quem é a Andressa, quem é a Maravilha. Vanessa. Eu sou a Andressa, a Vanessa é minha sócia. Não somos uma dupla sertaneja, o nome só rima mesmo. E nós duas somos formadas em arquitetura e urbanismo. Nós fazemos projetos desde terreno limpo, sem nada, Tem nada. Do terraplanagem, zero. subindo casa, tudo, até reforma de interiores. A gente pega bastante comercial também. Sou Legal. formada tenho pós-graduação em design de interiores. Então a gente tem aí um Um leque, como né, que eu de posso tecnologia. dizer, um leque bem completo aí para a gente trabalhar com obra. E aí os nossos clientes, dúvida de vidro sempre existe, né? Porque são muitas opções, muitas cores, muitos tipos. E falar disso é sempre muito bom para a gente poder agregar conhecimento aí para todo mundo que está assistindo. E a gente também aprende muito, né? Porque sempre tem coisa nova no mercado. Sim, verdade. Tendência, né? Sempre tá lançando coisa nova e os arquitetos eles precisam saber dessas tendências para começar a especificar as coisas novas Com nos projetos. certeza. Legal. E eu vou falar um pouquinho rapidinho da Arquiglass, 2 minutinhos só para realmente também trazer as pessoas para a mesma página, porque aqui tem público das duas páginas, né? A Lógico. Arquiglass ela foi criada para trazer o movimento do vidro para o cenário da arquitetura. A gente percebeu, em determinado momento, há um tempo atrás, que o vidro ele era pouco explorado pela arquitetura no Brasil, justamente pelo fato disso vir até de uma deficiência acadêmica. Né? As faculdades ensinam muito pouco ou Pouco, quase nada sobre vidro, pouquíssimo. né? Nos ensinos, na grade. O que é louco até um pouco a gente perceber isso, porque todo projeto tem vidro. Todo projeto vai ter que ter vidro. Muitas vezes, quando o profissional sai da faculdade e vai para o mercado, ele vai começar a ter dúvidas nesse segmento, nesse universo. E foi aí que nós criamos a Arquiglass, que nada mais é que um portal de vidro para arquitetura. A gente fala sobre vidro, sobre parte técnica, aplicação, tipologia, tendências,
tudo focado no universo da arquitetura. E a gente tem um evento que acontece anualmente. Aconteceu um ano passado que você foi, né, Andressa? Foi legal. E a gente ia fazer um segundo. Acredito eu que vai acontecer ainda em 2020, a gente não sabe agora com esse negócio do corona. Estava programado agora para o finalzinho de abril. É uma estratégia do evento sempre divulgar o evento e a data do evento 2, 3 semanas antes, que foi a estratégia que a gente seguiu no anterior. E aí acabou prorrogando tudo por conta dessa crise aí do corona, essa quarentena que a gente acabou entrando. Mas é isso. Então, a ideia é a gente justamente promover esses bate-papos, essas lives, para a gente divulgar assunto vidro no universo da arquitetura e trazer também cada vez mais a consciência para o brasileiro de que o arquiteto não é uma coisa que você decide ou não contratar, tem que ter sempre, porque o arquiteto faz... É uma bandeira que você levanta bastante, né, Andressa, na DVP? Muito, muito. Tem Na que ter verdade, arquiteto. a contratação do arquiteto, muita gente ainda fica com o pé atrás. Mas a gente tem a função de fazer com que o cliente gaste muito menos na obra, evitar retrabalho e uma série de coisas que acabam acontecendo, que às vezes a gente resolve em obra e o cliente acaba nem sabendo o que aconteceu, né? Muita dor de cabeça. E às vezes o cliente só vai saber o problema que é depois que passou. Exato. E evitar isso é muito difícil. Então a gente tenta ao máximo aí. E a gente vê muito, viu? A gente vê muito. Né? No universo do vidro a gente vê algumas obras que não estão com o arquiteto por trás, que para os profissionais, para as empresas que estão prestando assessoria, consultoria e tudo mais, já tem uma certa dificuldade, porque conversar com o cliente final é muito mais complexo do que conversar com um profissional que sabe do que está falando no meio do caminho. Fora que, é fato, quando a gente pega uma obra aí que a gente está analisando, fazendo essa consultoria e percebe que o arquiteto não está envolvido, ou fez só o projeto e o cara quis tocar sozinho, coisas que acabam acontecendo, no final das contas ele gasta mais. O arquiteto intermediano gera economia, ele se paga na obra. Legal. É muito retrabalho. E aí eu queria ressaltar também que, como a Van não está aqui na nossa live, como todos sabem, pelo menos os nossos seguidores, ela tem um bebezinho pequeno, então é um pouquinho difícil de fazer live com toda essa quarentena, isso é uma rebuliço. Então, ela está aqui assistindo a gente e sempre que vocês verem a Ivan Pascoal comentando, vai ser ela aí, dando os seus comentários, suas ressalvas. E aí, Ivan, tudo bem? Gente, eu preparei uns slidezinhos, deixa eu ver aqui, para mostrar sobre esse universo que a gente vai apresentar hoje aí. Deixa eu ver se vai aparecer. Peraí. Estou aqui. Apareceu? Tá ótimo, apareceu. Boa. Então, começando a falar um pouquinho de vidro, eu vou fazer o seguinte. Andressa, eu vou sair falando sobre vidro e tudo mais, vai me interrompendo. Tá ótimo. Fica à vontade, aqui, vou interrompendo. A Core Revestimento falou, o arquiteto é o grande parceiro de empresa de decoração como a nossa. Exatamente. Sempre as empresas dependem dos arquitetos também para conseguir colocar essas inovações independente do mercado. Que é muita coisa, né? É muita coisa que está sendo lançada e o arquiteto que faz esse filtro. Bom, falando de vidro, a gente pode começar falando do vidro comum. Que, na verdade, quando a gente era jovem, a gente que é jovem ainda, mas era mais jovem, na casa dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais, a gente via vidro. E esse vidro que a gente via era um vidro inseguro na nossa cabeça. Era um vidro frágil, era um produto frágil. Por quê? Porque qualquer coisinha ele quebrava, quando ele quebrava ele ficava pontiagudo, cortante, ele poderia gerar machucado, poderia te machucar e tudo mais. E aí, com o tempo, esse vidro ele foi sendo agregado com tecnologia. Tecnologias foram agregadas no universo do vidro e esse vidro que até então era frágil, era inseguro, era perigoso, passou a não ser necessariamente mais, desde que a gente aplique o beneficiamento correto, a tecnologia correta. Porém, quando a gente fala de vidro, tudo começa do vidro comum. Então, o vidro comum é o que a areia é misturada, faz aquela lava, que é aquela massa acesa, é despejada numa banheira de estanho, porque o vidro e o estanho não se misturam, é igual a água e óleo. E aí ela flutua nessa banheira, e quando ela flutua nessa banheira, ela forma aquele vidro retinho que a gente conhece, que é o float. Quando a gente fala de vidro float, é justamente por flutuar nessa banheira. E depois que ele sai da usina, ele sai como um vidro comum. Um vidro que se você bater, ele vai quebrar, vai ficar pontiagudo, vai ficar cortante e tudo mais. Por que ainda existe vidro comum? Porque o vidro comum deixou de ser um produto final e passou a ser basicamente a nossa matéria-prima.
Então, quando a gente fala de vidro comum, é a matéria-prima que a gente usa para fazer as tecnologias necessárias, agregar as tecnologias necessárias. Então, quando a gente fala de vidro comum, a gente está falando basicamente de matéria-prima. Tá. Beleza? E aí a gente vai para o temperado, que eu acho que é o mais famoso, né? O que você acha, Andressa? Qual é o vidro mais famoso, assim, quando vem na cabeça? Eu acho que o temperado e o laminado, inclusive, os nossos clientes ainda têm muita dúvida sobre qual a diferença, o que tem no temperado, que não tem no laminado, o que eu uso, para que Eles, eu eles sabem que uso. são dois tipos diferentes, não sabem qual é a diferença, né? Exatamente. Boa. Falando do vidro temperado, basicamente o que acontece? Você pega o vidro comum, corta ele, lapida para ficar com acabamento bonitinho, faz a furação se necessário, deixa tudo prontinho. Aí quando o vidro está pronto, você coloca ele numa esteira, que essa esteira leva esse vidro para dentro de um forno. Nesse forno ele fica muito quente, chega até a ficar aceso o vidro chega a ficar aquele vermelho lava, mas ele não chega a derreter, mas ele fica bem aceso. E aí depois que ele estiver aceso, que ele estiver bem quente, ele sai do forno e entra numa câmara que ele recebe ar gelado, ar frio no vidro. E aí acontece um choque térmico nesse vidro. Quando acontece esse choque térmico, o que acontece? As moléculas de fora da superfície do vidro vão comprimir. E as moléculas de dentro vão tentar expandir. E aí, quando acontecer, porque a molécula de fora está recebendo o choque térmico e a molécula de dentro ainda está quente. Elas vão começar a criar essa guerra, uma comprimindo e a outra expandindo. E justamente nesse empate de forças, o vidro ele se solidifica e ele se transforma no vidro temperado. Uhum. Saindo da parte técnica química e falando o que o vidro agregado, o que o vidro temperado agrega. Quando o vidro entra no forno, um vidro vai de 8 milímetros, por exemplo. Ele entra no forno um vidro de 8 milímetros comum. Sai do forno um vidro de 8 milímetros temperado. Ele tem a mesma espessura, não muda nada. Só que ele, a partir daquele momento, se tornou 6 vezes mais resistente. Então, o vidro temperado ele é muito mais resistente contra choque, contra pancada. Ele é muito mais resistente só pelo fato de ele já ser temperado. Tá. Além disso, o vidro comum, se quebrar, que é muito mais fácil, é 6 vezes mais fácil de quebrar por conta comparado ao temperado, se quebrar ele faz faca, ele fica pontiagudo, ele fica cortante. Então esse é o vidro comum. O vidro temperado, se quebrar, fica inteiro quadriculado. Eu até tenho um exemplo aqui, ó. Que maravilha. Esse aqui é um vidro temperado, só que ele está com uma película. Ele está com uma película que a gente colocou para conseguir mostrar. Mas olha como ele fica. Estilhaça e não fica nenhum pontiagudo, né? Nada pontiagudo. Qual é a diferença desse que está na minha mão para caso aconteça uma quebra de um vidro temperado em algum lugar? Esses cacos vão estar todos separados. Sim, né? eles Ele não caem. vai ficar preso do jeito que está. Mas aí, então, qual é o risco maior do vidro temperado quebrar do teu lado? Você se arranhar. Ele pode até te cortar, mas cortes superficiais e tudo mais, por conta que ele fica tudo quadriculadinho. Então, ele, por isso, é considerado um vidro de segurança. A Van acabou de falar aí, ó. Um vidro de segurança. Por isso, porque primeiro que ele resiste 6 vezes mais choque e segundo que se quebrar por acaso ele fica todo quadriculadinho. Segurança para o usuário. Maravilha. Então quando a gente fala de segurança é sempre o vidro temperado. Vamos lá, depende. Quando a gente fala de segurança, o vidro temperado é um dos vidros de segurança. O laminado também é. E a gente vai entender a diferença. Tá bom. Outro detalhe importante. O laminado, ele é basicamente 2 vidros comuns. Eu vou explicar para vocês no slide seguinte. O temperado, ele é um vidro só temperado. E pelo fato de ele ter essa têmpera que ele agrega no vidro, ele é o único vidro que suporta ferragem, que suporta parafuso. Então, se a gente pega um vidro e vai colocar ele preso com prolongador, preso com ferragem, naqueles pinos de inox, naquelas torres de inox, é o único vidro que vai suportar ferragem, fixação através de parafuso, fixação mecânica, é o temperado. Nenhum outro. Beleza? Uhum. Aí vamos para o laminado. Aí é a diferença. Qual é a diferença do vidro laminado? Eu tenho um vidro comum de 4 milímetros aqui. Eu tenho outro vidro comum de 4. Coloco uma película no meio, chamado PVB. Faço esse sanduíche, vidro, vidro e película no centro. Pego essa composição dos 3 elementos, vidro, película e vidro, e coloco numa panela de pressão, chama autoclave. Essa panela de pressão, ela vai fazer uma pressão, uma temperatura lá dentro. E quando isso acontecer,
a película ela vai praticamente derreter e fundir os dois vidros, fazendo esse sanduíche virar um único elemento. Por que ele é considerado um vidro de segurança? Ah, mas Felipe, mas eles são dois vidros ainda comuns, ele não é um temperado. Tudo bem, mas se por acaso ele quebra, ele vai quebrar um lado só. Se ele receber um choque, ele vai quebrar só um lado dos vidros. E Tá. o outro vidro vai conseguir manter a resistência dele, vai conseguir manter o vidro em pé. Além disso, o fato de ele ter essa película no centro, se esse aqui quebrar, mesmo que ele forme cacos pontiagudos, ele não vai se descolar, ele vai ficar preso. Então, de qualquer maneira, ele é considerado um vidro de segurança porque se ele quebrar, ele se mantém firme, ele mantém estruturado e ele fica todos os cacos vão ficar presos na película, vão ficar presos no vidro que está mantendo a estrutura em pé. Então, ele é um vidro também de segurança. Tá. Aí eu Beleza? tenho uma dúvida. A Van até comentou aqui, como o vidro temperado, ele dá pra gente fazer furação e tal, ele é o mais utilizado para corrimão, certo? É. Eu vou colocar algumas considerações logo mais, mas ele é o vidro mais considerado para corrimão, guarda-corpo, ele é assim. Tá. E aí, uma dúvida. Eu tenho na minha casa o fechamento de varanda. A minha varanda ela é um fechamento em L. E um dos lados da varanda venta muito. Não tem o prédio na frente bloqueando o vento e tal. E Faz aí, até barulho, né? faz muito barulho, faz aquele zumbido bem legal. E aí, um dia teve uma tempestade muito, muito forte em casa. Eu tava sozinha, eu já tenho um pânico por conta do barulho do vento, enfim. E aí, o vidro, ele chegava a fazer até uma curva por conta do vento. E tava Ele chovendo flamba, né? ainda, eu fiquei apavorada. Sim. Existe a possibilidade de quebrar esse vidro com o vento? E qual é o melhor vidro para a gente usar para fechamento de varanda, Felipe? Boa. Vamos lá. Quando a gente fala de fechamento de varanda, pela norma, a gente pode usar 3 tipos de vidro. Que é o temperado, beleza? Um tipo de vidro. Segundo tipo, laminado, que é esse que a gente está falando. E o terceiro tipo de vidro, temperado, laminado, que são os 2 vidros que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá. Então, são os 3 tipos de vidro que podem ser utilizados. O vidro laminado, ele tem essa resistência, porque ele nada mais é que 2 vidros juntos através de uma película e tudo mais. Eu considero o laminado o melhor vidro para envidraçamento de sacada. Por quê? Ponto número 1. Sabe esse PVB, essa película no meio, Tá. que eu falei? Ela por si só, ela tem uma propriedade de filtrar 99% dos raios ultravioletas. Só por ela existir, não é uma película especial, é a propriedade dela. Então, o vidro laminado, ele automaticamente vai filtrar, vai deixar passar 1% só dos raios ultravioletas do sol. Não quer dizer que a sua casa não vai entrar calor, não vai entrar luz, nada disso. Só vai filtrar o violeta, o UV. Tá. Isso faz com que o seu piso, sua cortina, seu tapete, nada desbote. Mesmo se você ficar lá exposto ao sol, você vai sentir o calor e não vai queimar a pele, porque o UV está ficando na película. Uhum. Então, o laminado, por esse lado, é melhor. O laminado também, comparado ao temperado, ele é mais acústico. Porque o fato de ele ter 2 vidros e película, ele tem uma acústica melhor. E faz com que barulhos externos, quadra do condomínio, barulho de rua, porque você sabe que o som sobe e parece que Isso as já é pessoas ótimo. Nossa, sobe muito o som. É verdade. Então acaba segurando bastante o som, né? Tá. Então o laminado por essas 2 propriedades são melhores. Porém, existem controvérsias. Por quê? Porque o laminado, por ser feito de 2 vidros comuns, ele não é tão resistente quanto o vidro temperado, como a gente falou. Então, por exemplo, o que está na sua sacada aí, pelo jeito, pelo que você falou, é um vidro temperado. Tá. Por quê? O vidro temperado, ele tem essa capacidade de flambar, ele tem resistência mecânica de flambar e não quebrar. Já o vidro laminado não tem. Ah, tá. Então, por exemplo, imagina que a gente vai fazer um envidraçamento de sacada no teu apartamento. A gente vai analisar alguns fatores. Primeiro, corrente de ar, etc. As normas do condomínio também, claro. E tem um negócio que chama pressão do vento, que a gente tem que analisar onde a região está perante a pressão do vento no Brasil, a altura do apartamento, e todos esses fatores juntos vão definir se a gente vai usar o vidro temperado ou laminado, se pode ser os 2, entendeu? Entendi. No teu caso,
você usou aí um vidro temperado. Você mora em andar alto ou não? 14º. 14º, um andar alto. Então, você usou um temperado e pelo fato do vidro flambar nesse nível, acredito eu que o mais indicado para o teu apartamento, então, seja o temperado. Porque justamente ele consegue resistir a essa pressão do vento. Uhum. Sobre o medo que você ficou, é normal, é assustador. Até porque o barulho é um barulho de filme de É terror. horrível. Né? Dá vontade de sair correndo, fechar Sem tudo correr. e ir embora. Ir embora. E aí, quando Mas, você voltar, você vê o que aconteceu. você viu que mas, cara, uma coisa legal é o seguinte, o vidro resiste. Pode ficar tranquila que o vidro Tá. resiste. Estou falando que o vidro na sacada, dependendo do acontecimento, do clima, da natureza e tudo mais, não vai quebrar? Não estou falando isso. Existem casos que quebra. Tá? Tá. No caso temperado, se quebrar, o que vai acontecer? Ele vai despedaçar todo em quadradinhos, alguns vão cair lá para baixo, alguns vão ficar em cima. Uhum. E por isso que eu não aconselho tanto a utilização de vidro temperado. Quando der para ir para o laminado, vá para o laminado, porque aí fica preso e não cai nada lá embaixo. Né? Porque mesmo, pensa os caquinhos pequenininhos de vidro, mas mesmo assim caindo 14 andares. Sim. É um problema lá para baixo. Já o laminado não teria esse problema. Então, é uma análise de caso a caso. Quando der para usar um dos dois, use o laminado que é melhor. Se por acaso, por conta de pressão do vento, etc., não funcionar, vai pelo temperado que pode funcionar bem. Tá. E temos o caso de usar o terceiro vidro, que por sinal é o que eu ia falar, que é o laminado temperado. Tá. Que basicamente a gente brinca que ele é o super vidro. Por quê? Pensa que eu estou pegando a resistência do vidro temperado, 6 vezes melhor, a propriedade de se quebrar e ficar todo quadriculadinho. Eu pego 2 vidros temperados, ainda coloco a película no meio, levo na autoclave e ele se torna um laminado. Então, basicamente, numa fachada dessa, numa envidraçamento de sacada dessa, você poderia usar ainda um laminado de temperado. Que aí você vai ter a propriedade do temperado de ter flambagem, de ter resistência e tudo mais. E se quebrar, ele fica preso no vidro de trás. Então, acaba sendo uma ótima opção. Porque as pessoas não vão por esse caminho, muitas vezes, custo. Tá. O laminado E temperado o é mais custo caro. entre o laminado e o temperado, qual tem melhor custo? Ó, eu vou colocar um número aleatório. Assim. Vamos falar que o temperado custe 10, certo? Uhum. O laminado, se o temperado custar 10, o laminado vai custar 11,50. Ah, 15% mais caro. Uhum. Já o laminado de temperado vai custar 22. Tá. Então acaba É o sendo dobro, né? um pouco mais que o dobro. Tá. Beleza? Uhum. E aonde funciona o laminagem temperado? Lembra que eu falei que o único vidro que suporta ferragem, parafuso, é o temperado? Porém, quando você faz guarda-corpo de shopping, guarda-corpo de piscina, qualquer guarda-corpo que você faz, pela norma do guarda-corpo, a função do guarda-corpo é guardar o corpo, caso aconteça Sim. um acidente, as pessoas não caiam. E por isso, pela norma, o guarda-corpo obrigatoriamente precisa ser laminado. Porque eu estou com o vidro temperado lá, só temperado. Bate uma coisa aqui, o vidro vai despedaçar, o vão vai ficar aberto, a criancinha vem e cai. Não pode ser só temperado. Sim. Agora, se eu quiser colocar um laminado com esquadria, posso? Posso. No alumínio? Posso. Só que tem gente que não quer colocar alumínio, quer deixar bem clean. Aí ela vai Tem se colocar os usado bocões. bastante, né? Tem se usado Guarda-corpo com bastante. botão. Exatamente. Só que só o laminado, que é a norma correta do uso do guarda-corpo, não aceita que seja feito fixação mecânica, que tenha parafuso. Aí você precisa ter o laminado, porque é a norma do guarda-corpo, e ter o parafuso, que é o único jeito que você quer fixar por conta do design clean. Aí você vai ter que partir para esse vídeo aí do slide, que é o laminado temperado. Você atende a norma por ser laminado, e pelo fato dele serem 2 folhas temperadas, ele suporta a utilização de parafuso. Ele é duplamente seguro e ainda... Duplamente seguro. É o super vidro. Né? Maravilha. Beleza? E aí temos esse vidro de controle solar. Por sinal, esse vidro que está na minha mão aqui, ele é um vidro de controle solar temperado. Tá. Você tá vendo que aqui ele é um pouco prateado? Ele é tipo um espelho. Uhum. E aqui ele é meio amarelado. Sim. Né? Ele é um vidro de controle solar. Normalmente, esse vidro de controle solar, os arquitetos, que gostam bastante da pegada de estética e tudo mais, adaptam esse vidro de controle solar para o ramo de movelaria.
Esses vidros que a gente usa em imóvel, guarda-roupa, cozinha, que é o pessoal chama de habital, esqueci o nome que o pessoal fala, que é o reflecta. Sim, Esses vidros que estão na moda, nada mais são que vidros de controle solar. Eles são caros porque eles têm uma tecnologia tremenda no vidro, justamente para segurar raio V, segurar calor e tudo mais. E aí os arquitetos acabaram gostando da estética desse vidro e acabou aplicando isso nos interiores também. Por isso que é um vidro que o entendi. pessoal gosta bastante. Aqueles espelhos que a gente vê, que é um espelho, simplesmente do nada aparece uma TV atrás, ele é um vidro de controle solar. E não é um Ah, não espelho. sabia disso. Que Ele é um vídeo de legal. controle solar. Você coloca um vídeo de controle solar com uma TV atrás, faz esse caixote, essa parte Sim. interna desse caixote ficar bem escura, e aí quando a TV está desligada, parece que é um espelho, você vai se enxergar normal, e quando você aperta o botão do controle remoto, a TV liga e do nada aparece atrás do espelho. Ah, isso é legal, isso é muito legal. E para aplicação do vídeo de controle solar, você pode, na verdade, que é para isso que ele foi criado, é usar em cobertura, usar em janelas e tudo mais. Ele reduz, em 2, 3 anos ele se paga, ele paga o investimento dele pelo fato da economia de ar-condicionado. Os prédios Faria Lima, aqui em São Paulo, que a gente está acostumado, são todos esses aí, aqueles vidros azuis, espelhados, que a gente vê, é tudo vidro de controle solar. E cada cor, cada espécie desse vidro tem uma propriedade diferente. Aí cabe você analisar a tua demanda e escolher qual é o melhor vidro. É, eu tenho visto, inclusive, da minha varanda dá pra ver, que eu não tô no apartamento agora, mas tem uma casa que ela tem, ela fez o fechamento do fundo, né? Muita gente faz isso, faz o fechamento do fundo da casa com cobertura de vidro e todas as laterais. Então, se você não usa um vidro que tenha controle solar, aquilo vira uma estufa. Se você Vira não uma tiver sauna. ar-condicionado, então lascou. Se você tiver ar-condicionado, você vai gastar muito mais, Sim, porque não tem o controle solar. Ou então você fica lá no ventilador, já na sauna, total. porque não tem condições de ficar. Em muitas casas, inclusive, na fachada que mais bate sol, tem a tua fachada toda de vidro, sem nenhum brise, sem nada, com sol direto, e vira uma estufa também. Já vi muitos casos assim também. E Andressa, é aí que está a diferença do arquiteto. Porque é nessa hora que aquele negócio que talvez durante a obra o cliente não vai valorizar, Com mas que depois certeza, dela ele vai dar graças a com Deus que tem um certeza. vidro de controle Porque solar. quando você vê na revista, aquilo funciona, mas funciona para aquele local, funciona para aquele Exatamente. terreno, para aquele clima. E aí, quando você vai usar, é totalmente diferente. Tudo tem que ser Exato. estudado, não tem jeito. Porque, por exemplo, imagina que você faz uma cobertura, você fecha as laterais, então você inibe a ventilação. Sim. Fecha totalmente com vidro comum, que vai fazer com que o calor entre e não consiga ventilar para sair. Aquilo Uhum. realmente vira uma sauna. Aí imagina que você está gastando R$ 10.000 para fazer essa cobertura. Um puto investimento na tua casa que você resolve fazer e tal. Às vezes você gasta 12, R$ 13.000, você resolve isso. Um investimento de Exatamente. 20, 30% maior. E claro que é dinheiro, mas é um investimento que se paga. Sabe? Quem tá fazendo uma reforma para gastar 10, gasta Com 13. Quem tá certeza. fazendo uma reforma para gastar 100, gasta 130. E aí por aí vai. É, É um investimento que vale a pena. Não adianta. Então, exatamente. vídeos de controle solar, nesses casos, são super recomendados. Maravilha. Se colocar isso no papel, com certeza vale muito a Paga o pena. investimento. É. E depois a gente vai para o vidro insulado. Esse é pouco conhecido, esse vidro, apesar de muito utilizado lá fora, em hotéis, perto de aeroporto. Ele é um vidro que basicamente como funciona? São dois vidros, só que ao invés de ele ser com película e tudo mais, ele é colocado numa esquadria bem fininha de alumínio, lacrado, e esse vidro ele vira um único vidro, ele vira uma câmara de vidro. Muitas vezes o interior dela ou tem gás argônio, ou tem o próprio vácuo, que faz com que você consiga, nessa propriedade, ganhar acústica e ganhar controle térmico também. Quer ver? Eu tenho até uma foto aqui. Ó. Esse é um vidro insulado cortado. A gente cortou esse biquinho para vocês verem como funciona. Ah, legal. Então, basicamente, são dois vidros, tá vendo? E o lado a lateral dele tem um alumínio e esse vidro é lacrado. Não entra sujeira, não passa som. É um vidro super eficiente aí conhecido no mercado. Olha como ele é feito. Ó. Ele tem vidro externo, vidro interno, a câmara, que pode ser ar desidratado, como eu falei, gás argônio, vácuo. Tem esse alumínio, que é esse cinzinha, e no recheio desse alumínio, tá vendo que tem uma coisinha amarelinha? Sim.
Esse amarelinho é sílica. A gente coloca sílica nessa estrutura por dentro para justamente quando houver uma diferença muito grande de temperatura do ambiente externo e interno, a gente não tenha embaçamento ou suor desse vidro pelo lado interno. É Ah, um vidro maravilha. eficientíssimo. Alguns casos de vidro insulado, você chega a bater de um lado e não escuta do lado de dentro. Isso sim é Impressionante. vida, isso é vida. Esse é vidro. Esse é o vidro, o Master Vidro. Tem o vidro polarizado que você comentou, que Esse é ele é... muito sensacional, Esse aqui muito, é top. muito top. Eu Ó, adoro. é um vidro, tá vendo que é um vidro transparente, é uma divisória transparente, tem um interruptor aqui do lado. Conforme você Sim, aperta o interruptor, é muito maravilhoso isso, porque isso te dá a possibilidade de fazer grandes janelas, grandes aberturas, sem ao mesmo tempo perder a privacidade. Para comercial é maravilhoso, porque você consegue fechar isso sem ter que ficar descendo aquela persiana, né? sim, Uma por uma e tal. E para banheiro, por exemplo, eu quero fazer uma janela de piso-teto, é super possível. Você pode ver total. a paisagem maravilhosa do seu banheiro. E aí, quando você for utilizar o banheiro, tomar banho, enfim, você aperta só um botãozinho e aí muda toda a Transforma. abertura, fica tudo opaco. E fica opaco realmente, não dá para ver Ficou nada opaco, do outro não dá lado. para enxergar nada. Ponto legal que as pessoas assustam. As pessoas... Tá bastante na moda fazer a integração do quarto com o banheiro, né? A Sim. suíte. E aí as Uhum. pessoas têm colocado esse vidro. Aí as pessoas ficam com medo. Nossa, mas já a pessoa está usando o banheiro, acaba a energia? Uma coisa que as pessoas ficam com medo. Um ponto importante falar. Quando acaba a energia, ele fica assim. Ele Entendi. desligado é opaco. Então, se por acaso, na pior hipótese, acabar a energia, você está protegido. A privacidade você continua tendo, A não precisa privacidade. deixar de tomar banho. Exatamente, está liberado. Maravilha. E a segunda coisa legal é o seguinte: a gente tem feito muita sala de diretoria, arquiteto, corporativo agora está cada vez mais integrado, né? O diretor, os presidentes, gerentes estão cada vez mais no meio da galera, justamente para ter essa liderança horizontal que as empresas estão promovendo. Porém, claro que um presidente, um diretor precisa ter privacidade em alguns momentos. Então, a Sim. sala normalmente deles já são de vidro, no meio do staff, assim, todo mundo lá trabalhando em volta, só que ele não tem essa privacidade, as pessoas muitas vezes recorrem à persiana. Com esse vidro, com um toque, ele consegue ver tudo, e num toque ele consegue desligar tudo e fazer sua reunião privativa, ter uma conversa especial e tudo mais, com um toque no botão controle remoto. É impressionante, é muito legal. É ótimo. Isso mudou a forma de pensar os projetos comerciais e Sim. de arquitetura também, né? De A fazer Márcia está grandes perguntando. vãos em lugares inusitados, enfim. É muito, É, muda muito. dá para viajar na maionese. A Dá. Márcia está perguntando se o custo disso é alto. É um pouco alto. É uma média de R$ 3.500 um metro quadrado, esse vidro instalado. É um custo alto. Mas é um custo que, quando você coloca, dependendo da aplicação, se paga. Se não for um vidro muito grande, um fechamento muito grande, não fica tão caro. Então, é um vidro que tem saído muito. E nada mais é, Andressa, que é um vidro laminado. O vidro polarizado é um vidro laminado, só que a película do meio é um LCD. Nossa, muito legal. Legal, né? Eu Então, achei esse é o vidro sensacional. Quando eu vi lá no evento, polarizado. eu amei. Legal. Muito legal. E aí, quando a gente fala de vidros, a gente tem as cores, né? Que a massa do vidro fica colorida. A gente tem o incolor, que é o que a gente conhece. Quando a gente fala de janela, porta de vidro, é tudo incolor. Só que o incolor por si só, ele não é 100% transparente. Ele puxa um pouquinho pro verde. Ele não chega a ser verde, mas ele puxa um Ele pouquinho pro puxa um verde. pouquinho, sim. Mas esse é o incolor. Aí nós temos o fumê, que é acinzentado, o bronze, que ele é mais cobre, o verde, que ele é bem esverdeado mesmo. Tem o azul, que é pouquíssimo visto no Brasil, quase não tem, é tudo importado e só fabrica lá fora. E tem o Extra Clear, que ele é quase um incolor, só que ele é 100% transparente. O Extra Clear, quando a gente olha assim, ele de ladinho, De não é lado, verdinho na não é lateral, né? verde. Exato. Quer ver? Esse aqui é um vidro Extra Clear. Ó. Ele é bem branquinho aqui na lateral, É, apesar de ser um vidro de controle solar. É um vidro de controle solar com a química do controle solar aplicado sobre um Extra Clear. Agora, se você pega um vidro verde, um vidro incolor, ele puxa puxa o tom. muito. Ele puxa, apesar que esse aqui, ó, ele puxa o tom verde.
Sim, puxa muito. E a gente, na verdade, só vai perceber isso quando a gente coloca principalmente em cima de móvel para fazer tampo, para proteger. Total. Eu e a Van, a gente usa muito para proteger móvel de laca, principalmente. E quando o móvel a gente quer que fique da cor, por exemplo, a gente usa uma laca azul, aí vai colocar o vidro em cima, o extra clear é muito melhor, porque aí não fica aquele verde misturado com azul, que fica estranho, né? Andressa, você está falando uma coisa que já te coloca numa posição bem diferente de muitos profissionais do mercado. Que é assim, muitos profissionais não conseguem identificar a diferença, e clientes também, do quando usar o incolor e o extra clear, que é uma Sim. dica legal. A diferença do incolor e o extra clear é o seguinte: quando você vai fazer uma janela com transparência, se você colocar um incolor ou extra clear, vai fazer uma diferença muito pequena, quase nenhuma. Tanto é que o próprio incolor, que é um pouquinho esverdeado, é aquele vidro que as pessoas batem a cabeça, que não vê que Sim. tem vidro e bate. Então ele é incolor, ele é transparente. Uhum. Ele influencia muito quando vai ter cor agregada, que é igualzinho, é igual que você falou. Eu tenho uma mesa de laca branca. Se eu vou colocar um vidro em cima extra clear e um vidro incolor, aí a diferença é grande. É. Ou eu vou pegar esse vidro para fazer uma pintura e colar na parede para revestir uma parede. A diferença é gigante. Então, quando você vai fazer para tampo, quando você vai colocar para revestimento, vai fazer muita diferença quando tem cor Muita diferença. agregada. Muita Na diferença. transparência, vai no incolor. Mesma coisa e mais barato. Uhum. Muita diferença. Inclusive, assim, por isso que é importante a gente saber de todas as propriedades do vidro para a gente saber especificar isso da melhor maneira para os nossos clientes. Porque, Exato. querendo ou não, um tipo de vidro muda a borda, mas a borda muda tudo. Se você colocar Exatamente. esse vidro num móvel colorido, vai ficar horroroso. Então, E faz estraga o bastante móvel. diferença mesmo. Estraga o móvel. É, Porque quando você coloca o vidro só no acender a móvel, luz. quando você está colocando o vidro no móvel, a sua ideia é justamente fazer com que o vidro seja uma proteção mais sutil possível. Que menos Exatamente. influencie na estética. E quando você coloca um vidro que grita, por uma cor especial que ele tem, fica ruim. É, acaba com tudo. E quando você vai para os espelhos, a gente tem os espelhos prata, que é o cristal que a gente conhece, o espelho que a gente está acostumado. Tem o fumê, que é um espelho um pouco mais acinzentado, e o espelho bronze, que é o cobreado, né? Que é Com tom de muito usado hoje em dia, né? muito usado, tá na moda, os dois. O fumê e o bronze estão em alta. O bronze mais. Sim. Muita gente acha que é a química, o espelhamento que é aplicado no vidro que faz o espelho ser prata, fumê ou bronze. E não, a prata é a mesma. A diferença entre eles é a cor do vidro. Então o que muda Tá. é a massa do vidro que é colorida. A Entendi. prata é exatamente a mesma. Caramba, e esse efeito do bronze é muito lindo, né? Lindo. Muito lindo. É lindo, 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 lindo. O pessoal está Faz usando uma... muito. Eu coloquei um espelho fumê no meu quarto, bem na frente da cama. Cara, dá um efeito tão bonito, cara. Uma coisa, ele traz um aconchego, bronze também. Meu, é coisa linda. É muito bonito essas cores de espelho. Além de poder refletir, você se enxergar, traz uma ambiência sensacional pro lugar. Muda tudo, nossa. E a gente usa bastante em hall, principalmente, né? Esse bronze que dá uma Exato. sofisticada. Até em teto a galera usa bastante. Assim, a gente usa vidro no teto, tranquilo também. Espelho no teto. Uma dúvida muito importante. Eu não sei se você vai falar disso mais tarde. Qual que é a maior dimensão de vidro que eu consigo usar para espelho? Que eu acho que isso é importante. Porque às vezes a gente faz aquelas paredes espelhadas enormes. Vocês não querem fazer sempre tem a emenda, a bendita da emenda. Isso atrapalha muito. Sim. E para fachadas também, né? A gente fez uma casa em Bragança, agora tem pouco tempo, com pé direito duplo. E a gente teve que colocar uma viga metálica entre os vidros, porque não deu para fazer o vidro inteiro. Então, assim, eu queria saber qual que é a maior dimensão de espelho que a gente consegue usar e se é a mesma para fachada, para cobertura, enfim. Bom, por sinal, está no próximo slide, aqui, ó. Que são os tamanhos da chapa. Quando a gente fala de vidro, seja espelho ou seja qualquer tipo de vidro, a gente tem dois tipos de chapa, tá? Que é a chapa comum, que é o que todo mundo usa, que é 3,21 por 2,40. E tem a chapa jumbo, que é 6 por 3,21. Tá. Quando a gente fala de aplicação, quais são os maiores tipos de vidro? É sempre com base nisso aí. Quando a gente fala de valores de vidro padrão, quanto custa um temperado? X. Quanto custa o laminado? Y. Quanto custa um espelho? H. Esses valores são sempre considerando a otimização de chapas comuns, que é 3,21 por 2,40. Tá. Se você quiser, por acaso,
um vidro maior que esse tamanho que a chapa comum suporte e que a gente tem aqui para o jumbo, tranquilo. Super, super habitual, por sinal. É mamão com açúcar, é prateleira para quem trabalha com vidro especial. Porém, o custo da chapa jumbo acaba aumentando um pouco, em termos de metragem quadrada. Mas, sinceramente, em alguns locais que você, fazendo uma emenda, vai perder todo o Vale a charme pena. daquilo, é um valor irrisório. É. Às vezes, dependendo da aplicação e do aproveitamento da chapa, dá para fazer até o mesmo valor. Então, vale muito a pena. Por que as pessoas fogem? Porque é uma logística complicada. 98% das empresas que prestam serviço no Brasil de vidro, no máximo possuem uma HR como carro. E quando você vai para uma chapa jumbo, você precisa de um caminhão. Então, você restringe o acesso às empresas mais simples de atendimento. E, como eu falei, logisticamente é muito complicado, porque às vezes o acesso é complicado, a entrada, o vidro é um vidro pesado, você vai precisar de içamento, você vai precisar de caminhão muque e tudo mais. A Van está falando que a logística é assumir um risco, realmente é um risco maior. O transporte de vidro é uma coisa muito complicada, né? Já aconteceu muitas vezes a gente receber vidro que veio com mascadinho, que veio trincado, porque é muito frágil, né? É frágil. Né? No transporte ele é frágil. Depois que ele está Sim. instalado, se ele já tiver da maneira certa instalado, ele é super resistente, dependendo, claro, do tipo. Sim. Mas no transporte, uma trincadinha que você dá num vidro ou a reladinha no chão, ele quebra. Sim. Então tem que ficar bem atento com isso. O vidro que você precisou lá em Bragança, que você e a Van precisaram, ele estava dentro dos 6 por 3,21 ou era maior que isso ainda? A altura estava dentro. A largura não. Não? Quanto era? Você lembra o tamanho? Eu acho que passava de 3,5. Acho que é um vão 4 metros e o outro vão 1,5 metro. E a altura 5,5 metros. A altura daria. A altura daria, só que aí teria que dividir isso em 2. Né? E aí dá para fazer, só que... Mas muito melhor do que ter uma viga no meio, né? No meio, na exatamente. Altura. Aí a gente acaba quebrando esse pé direito, né? Exato, exatamente, você descontinua o pé direito. E aí, por conta disso, o porquê foi feito dessa forma? Porque usaram uma chapa comum. Você poderia ter usado uma chapa jumbo, que é tranquilo. É isso aí. Né? Então, esses são os tamanhos, tanto para espelho quanto para vidro, viu? Tá, Andressa? Maravilha, qualquer tipo de vidro que vocês precisarem, anota isso aí, porque pode cobrar. Nossa, pode cobrar isso daí é a solução para a vida. E espelho, a mesma coisa, então? Espelho é a mesma coisa. Tá. Olha aqui que bonito. Olha o tamanho dessa porta. Olha só. Nossa, que lindo. Claro que nesse espelho, nesse vidro jumbo que a gente está falando, é até um vidro maior que esse. Tá. Porém, existem possibilidades de vidros especiais, além da chapa jumbo, só que aí tem que trabalhar com soluções internacionais, que o custo é elevado à potência ao cubo. Né? Aí são projetos totalmente diferentes. A Van falou assim, só precisamos aumentar os elevadores. Verdade. Também tem isso. Nossa senhora, tudo tem que elevador, tudo pequenininho. Mas uma coisa que é super comum, e claro, tem que ser feito por empresa especializada, é içamento. Sim. Içamento de vidro é também prateleira, coisa que acontece numa empresa especializada em projetos mais fora da caixa. Içamento é diário. Todo dia tem içamento. Tem que ser, senão não tem jeito. Não tem jeito. E falando de aplicações, né? A gente tem piso de vidro, que é eu vou falar das aplicações mais diferentes, assim, que é legal a gente trazer para os projetos, porque, sem brincadeira, quando a gente faz um piso de vidro no ambiente e tudo mais, Andressa, vira atração. Um negócio super simples. Mas as pessoas ficam vendo quem tem coragem de passar. As pessoas pensam, ai meu Deus, como é que resiste? Então, como resiste. E é super, super simples. Por exemplo, um vão pequeno, dá para você fazer até um laminado, 10x10, por exemplo, de temperado. Sim. Né? Laminado de temperado. Aí tem o multilaminado. O que é o vidro multilaminado? Nada mais é que um laminado, só que com mais de 2 vidros. Você usa 3, 4, 5 vidros. Você coloca vidro PVB, vidro PVB, vidro PVB. Quantos precisar, dependendo do cálculo estrutural, coloca aquilo no autoclave e vai sair um vidro multilaminado para você. E multilaminado de temperado. Então, olha que legal o piso de vidro. Como fica.
Nossa, fica muito legal. Fica E lindo. muda totalmente o conceito de um corredor, por exemplo, né? Se aí aqui é um corredor comum, mas colocou o vidro e já mudou É tudo. bom. Claro que se você quiser pegar um corredor já existente e aplicar o vidro, vai ficar difícil, porque você tem que fazer corte na laje, é uma coisa até estrutural. Mas se Sim. você está criando o projeto do zero, como você mesmo faz, a DVP faz, como vocês falaram, né, da demolição à finalização, colocando um piso de vidro não é caro. Não é caro um piso de vidro e fica coisa linda de ver. Transforma o projeto num... Transforma. Olha isso aqui, é um poço de elevador abandonado, isso aí. Meu Deus. Aí eles falaram, não tem, o que a gente vai fazer nesse poço? Vamos fazer um banheiro aí. E aí criaram, colocaram até as lâmpadas para baixo para dar esse medo aí. Nossa, mudou tudo. Agora, uma dúvida. Não sei se você já quer falar ou se você prefere avançar um pouquinho para falar depois. Eu Pode falar. estava vendo agora esse piso de vidro e lembrei que existem muitos projetos que a gente vê por aí que você consegue ver as piscinas do lado de baixo ou para cima. E no caso, se a piscina estiver em cima, a piscina é feita de vidro, né? Então a água está toda dentro do No vidro. vidro. A dúvida qual é o vidro que suporta isso? Se realmente isso suporta mesmo todo esse peso. Suporta porque todo mundo já Não é sabe que 3D. é viável. Mas qual é o vidro que suporta todo esse peso da água, impacto e tal, de uma pessoa pulando e tudo? Sim. E como que é a vedação para fazer essa piscina? Porque é muito curioso isso, né? É uma aplicação semelhante à do piso. A gente tem, na piscina, a maioria deles é multilaminados temperados. Eu tenho um slide que eu falo sobre piscina daqui a pouquinho, vou passar ele. Maravilha. Mas é basicamente esse multilaminagem temperado. São várias folhas de vidro que você... E é super possível, não é coisa de Pinterest, não é 3D, e é lindo também. As duas maiores atrações que a gente vê em residências é piscina de vidro, por sinal, Riviera, os caras estão demolindo piscina, aqui em São Paulo, né? Quem está acompanhando a gente de São Paulo, Riviera de São Paulo, o pessoal está demolindo piscina para fazer piscina de vidro. Está virando uma competição de quem tem a piscina mais bonita lá. Virou ostentação a piscina. Virou ostentação. E é mesmo, porque pensa, um churrasco na tua casa, cara, vira instagramável. Dá pra tirar várias fotos muito loucas. Então o pessoal gosta. Falando de cobertura, a gente tem um vidro aramado, que ele é quase um vidro laminado, só que no lugar do PVB ele é tipo uma trama de arame. Ele é um vidro antigo que caiu em desuso quando criaram o laminado e está voltando agora puramente por estética. Ele tem a mesma característica do laminado, mas como ele tem essa trama de arame, num design industrial ele fica muito bonito, ele encaixa bem. E o pessoal gosta. Então a gente está falando na cobertura de dois vidros que obrigatoriamente precisam ser ou um ou outro pela norma, que é o laminado ou o aramado. Por que não pode ser temperado? Porque se quebrar vai cair os caquinhos embaixo e vai, mesmo que sejam vários caquinhos, vão cair 100 kg de vidro preso, 100 kg de vidro quebrado, não são 100 kg de vidro em caquinhos. Sim. Então não pode ser temperado. Tá. Então tem que ser ou laminado ou aramado. E dá para brincar. Existe um vidro chamado autolimpante. Ele tem uma química. Isso sim também é vida. Esse é vida. E não é tão caro. Ele é uns 30% a 40% mais caro. Assim, claro que ele é caro, mas quando você vai fazer um projeto, você não precisa... Não é caro, não. Para quem tem que limpar, não é. Exato. Quando você vai fazer um projeto, você não precisa colocar vidro autolimpante em todas as janelas. Sim. A janela é fácil de limpar, põe vidro comum. Ele não se difere esteticamente. Mas aquela janela no pé direito, que é super complicado, você vai colocar em uma ou outra janela um vidro autolimpante que você vai conseguir trazer essa propriedade para a tua janela. Qual é a diferença de um vidro autolimpante? Não precisa limpar? Precisa. Só que ele aumenta o tempo de limpeza entre uma limpeza e outra em mais ou menos 6 vezes. A própria característica dele de tomar sol e chuva faz com que ele se auto-limpe, eliminando a poeira e tudo mais. Né? Então, a Van ainda está falando aqui que precisa de película de proteção para caso de cobertura, né? Mas se a gente, por exemplo, usar aquele vidro que tem a proteção solar, dá para a gente usar na cobertura, ele sendo laminado, certo? Quando a gente fala de película de projeção, de película de proteção, tem que tomar cuidado, porque o que acontece na cobertura? A película de proteção, ela não é recomendada e ela está fora da norma. Tá. Imagina que eu pego um vidro temperado desse, que não seja laminado, coloco a película. Se quebrar, vai ficar igual ficou esse vidro aqui, tá vendo? Ficou preso? Uhum. Só que esse vidro aqui é um vidro pequeno e ele tá com películas para todo quanto é lado, de todos os lados. Porém, o que acontece é que se esse vidro quebrar e for uma folha grande, a película não vai suportar estruturalmente esse vidro. E ao invés de cair, vai cair, né?
ele vai cair um cobertor de vidro. Porque ele vai ficar mole e vai cair. Aí, você fala assim, então, para economizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vidro laminado, que é o da norma, comum, incolor. E para evitar de entrar o sol, eu vou pôr a película de proteção. Poderia? Poderia. Muita gente faz isso. É inseguro? Não é. Aí a película de proteção, igual a Van falou, pode ser aplicada num vidro laminado. Tá. Ao invés de usar o vidro de controle solar, põe a película. Só qual é o problema disso? O problema disso é que a película de proteção, ela vai acumular calor no vidro e vai fazer com que, muitas vezes, ele acaba quebrando quando ele está muito quente por causa do sol e acontece uma chuva. Entendi. Ele acaba quebrando. Então, não é recomendado. Tá. Beleza? Beleza. E aí dá para trabalhar na cobertura com duplo laminado, insulado, independente da demanda que vocês tenham, dá para fazer o que vocês acharem mais pertinente nessas aplicações, sempre respeitando o laminado. Tá. Guarda-corpo, como eu falei, sempre laminado. E se for colocar um guarda-corpo com ferragem, com fixação mecânica, tem que trabalhar com laminado detemperado. Tá. Beleza? Beleza. Eis que chegamos no queridinho, que você tinha comentado, que são os vidros para piscina. Tá. Tem que ser multilaminado ou multilaminagem temperado. E é possível sim. Olha essas fotos. Nossa senhora, que linda. Muito legal. Essa aqui é muito legal também, tá no... E não é difícil. É uma aplicação simples. Olha que coisa linda. Numa aplicação dessa, Andressa, além de tudo, você traz iluminação para o ambiente. Sim. Né? Olha isso. Aí eu penso, meu Deus do céu, como que um vidro resiste, né? A gente tem muita insegurança ainda com vidro. Na verdade, a minha insegurança com o vidro começou a passar depois que eu fui no evento. Aí eu comecei a confiar um pouquinho mais, porque depois de todos aqueles testes, não tem como não confiar, né? Sim. Mas mas é isso. Insegura. Claro, assim, vamos falar qual é o tipo, qual é a espessura. Não dá para saber, porque depende da piscina. Quando a gente fala de vidro para a piscina, a gente tem que receber o projeto da piscina para calcular volumetria de água, pressão da água e tudo mais. Sim. E de acordo com isso, calcular qual é a espessura necessária. E aí a gente pode chegar em espessuras que a gente tenha 30 milímetros com 3 vidros de 10, ou a gente pode chegar em uma espessura de 30 milímetros com 2 de 15. Apesar de ser espessura igual, são especificações diferentes, de acordo com a demanda. Tá. Então, caso a caso. E como que funciona essa parte que você comentou de vedação? Sempre embutido. Não dá para você pegar uma piscina e simplesmente põe um vidro aí e pronto. Tem que sempre ser um trabalho conversado com o pessoal da obra para fazer esse embutimento. O perfil metálico que a gente usa de inox tem que ser vedado desde o perfil no embutimento e o risco de vazamento é muito pequeno. Por conta do processo que é feito, bem pensado logo do começo, o risco de vazar é baixo. Tá. E de quebrar também, porque normalmente você vai trabalhar sempre com ele. Uma vez que você já está investindo com isso, investe no multilaminagem temperado. Então a resistência dele é muito alta. Lógico que não vai pegar uma bola de boliche e tacar lá. Mas mesmo assim é capaz de até resistir uma bola de boliche. Claro que não é recomendado. Mas eu acho também que quem está procurando isso é uma questão estética. E aí quem está procurando isso por uma questão de estética está a fim de investir naquilo para fazer funcionar, né? Exatamente. E por acaso, imagina que eu pego uma bola de boliche e taque nessa piscina. Não vai cair aquela água, fazer aquele mundaréu. Não vai. O que vai acontecer? Vai quebrar o primeiro e os demais vão segurar. Entendi. E aí, claro, vai ter toda uma dor de cabeça, desvaziar a piscina para trocar. Mas a incidência que isso tem acontecido é quase zero. E olha que tem bastante piscina sendo instalada no Brasil. Bastante. Hein? Mas a incidência é quase zero. Que bom. Então dá mais segurança ainda da gente poder projetar coisas diferentes utilizando o vidro, né? Aí a Van já perguntou, o cálculo de peso por metro quadrado como de uma laje? Para você escolher esse vidro aí e tudo mais, ou não? Na verdade, como funciona... Difícil, né? Como funciona? Normalmente, eu não sei exatamente como faz essa parte de cálculo em específico. A gente tem, hoje na Arquiglass, que é legal a gente comentar, a gente tem uma equipe técnica que é gratuita. A Arquiglass é um movimento que a gente faz para o mercado. A gente não ganha nada com isso. A gente quer que o mercado do vidro cresça no todo. A gente tem engenheiros e arquitetos que
fazem parte da nossa equipe. E quando vocês pedirem e tiverem dúvida sobre aplicação, mesmo que vocês estejam contratando empresas de outros estados e tudo mais, Brasil, a nível Brasil, pode perguntar para a gente, manda o projeto que a gente faz esses cálculos e ajuda vocês nessa parte. Tá. Dessa parte de peso, metragem quadrada, eu sei que existe uma fórmula específica que é usada pela resistência mecânica do vidro, só que eu não tenho ela aqui agora, mas eu posso... Mas então é caso a caso, né? É um caso a caso. A fórmula é exata. A fórmula Tá. exata com pressão de água tal, é uma fórmula exata que a gente sempre aplica em todos os projetos. Mas a fórmula em si eu não tenho aqui, mas é super simples. Assim, é super simples de acordo com uma pessoa que tem esse know-how aí do vidro para ajudar. Inclusive, até os arquitetos podem aprender essa fórmula e projetar. Maravilha. Tranquilo. E a gente estava falando, eu vou voltar só um pouquinho, a gente estava falando sobre a questão do vidro refletivo e tal. E eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que ela fez, no sítio dela, ela fez um guarda-corpo de vidro em volta da piscina. E ela mandou uma mensagem para mim, para eu ajudar ela, pelo amor de Deus, porque tinha muito passarinho colidindo com o vidro, porque não estava vendo aquele vidro, né? E ela estava desesperada e pediu ajuda. Falei, o que eu faço, pelo amor de Deus, para evitar isso? Existe algum vidro que a gente possa usar para janela, grandes vãos, para evitar isso? Na verdade, o vidro de controle solar, ele já é um vidro realmente que o pessoal indica justamente por ele ter esse efeito espelhado e comunicar o pássaro que existe uma barreira lá que ele precisa evitar. Porém, ainda assim, dependendo do ângulo que você instala ele, você reflete o céu e você reflete as árvores, dependendo do local. E aí o pássaro ainda assim se confunde e choca. Na maioria dos casos, os casos que realmente o pássaro se choca e chega a morrer, são casos de vidros transparentes. Não existe ainda uma tecnologia em específico que mantenha o vidro 100% transparente e o pássaro enxergue esse vidro. As pessoas têm colocado uns adesivos de pássaro que parece um urubu preto, bem feio, estraga a aplicação. E infelizmente, no muro da USP as pessoas foi colocado, é feio, não funciona. Eu tenho um slide aqui, deixa eu procurar aqui, que fala sobre, aqui ó, tem uma lá nos Estados Unidos, na Europa já tem bastante, mas tem uma empresa aqui no Brasil que criou uma película que ela é mais sutil e faz com que o pássaro consiga enxergar o vidro, que são essas películas que mantenham a transparência e de longe você não consiga nem enxergar que existe esse desenho, que é essa sinalização. Uma solução que legal. Fica bonito. Na verdade, os desenhos são bem menores, né? Porque eu vi muitas películas que tinham uns desenhos grotescos, assim, e ia estragar os pássaros desenhados, estraga tudo. Ia estragar totalmente a estética do projeto, entendeu? No caso desse fica até bonito, mas tá vendo? É uma aplicação do lado de uma floresta, do lado de uma mata que acaba tendo bastante pássaros. Essa aplicação também funciona. Isso é uma serigrafia que é feita em tirinhas. Isso é bonito. Não fica feio, fica bonito, cria até um charme e você evita que os animais se choquem. E uma solução boa também que funciona é quando você instala o vidro inclinado, apontando a inclinação para o chão, para que o reflexo aconteça para o chão e não confunda o pássaro refletindo no céu. Isso é uma ótima solução para quem ainda está na parte de projeto. Na parte do projeto. Para resolver isso, é uma ótima solução, porque não precisa usar o adesivo e você ainda tem toda a clareza, né? A transparência, sem nenhuma intervenção aí. Andressa, a live vai encerrar porque o Instagram bloqueia a live com 1 hora. A gente tem 1 minuto. Queria agradecer muito a tua presença. Você sabe que eu sou um Eu que agradeço por tudo. Já sigo vocês antes até do evento. É verdade, né? É verdade. E nossa, o evento foi super legal. Foi aí que a gente se conheceu, na verdade. É verdade. E aí, a partir disso, o interesse por vidro só aumentou, porque tem muita coisa nova, muita coisa legal que vocês mostraram pra gente. E queria muito agradecer a Van também pela presença ilustre na nossa live. Toda participativa. Toda participativa. E foi um prazer. Pra gente é muito bom ter pessoas profissionais cada vez mais engajados na nossa causa, na causa do vidro. E é muito legal ter profissionais como você, como a Van, apoiando essa causa, que pra gente é muito legal. Porque é tendência, vidro é tendência. Quando você assiste filme futurístico, tá lotado cada de vez vidro. Mais, né? Cada vez mais. Então, obrigado. Imagina, foi um prazer.
vai ter outro evento, quero que você esteja presente de novo Com conosco. certeza, estaremos. E agradeço muito de novo a participação, a live, foi uma delícia. Obrigado mesmo, viu? Nós que agradecemos. Estamos juntos aí para o que vier, se precisar, pode contar conosco sempre. Sucesso, sucesso para nós. Pra e que nós. acabe logo esse corona para a gente se Deus trabalhar. quiser. Né? Obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu, viu? Valeu, beijão, gente. Essa live a gente vai gravar obrigada. por 24 horas. Gente, a live acabou de terminar. Foi muito legal, muito conteúdo bacana para vocês assistirem. Se quiser rever, tá lá na página da Arquiglass. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Arquiglass, pelo convite. E para finalizar, parece que eu tô até num cenário, né? Olha esse céu. Que coisa mais maravilhosa. Amei. Olha isso.